Olá, tudo bem? Antes de começarmos, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Te pedimos a tua bênção sobre cada casal, sobre cada família que nesse momento estiver assistindo esse vídeo. Abençoa, Senhor, conforme a tua vontade e a tua misericórdia, a graça e o amor que o Senhor tem para todos nós. Dai-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. O que a Bíblia diz a respeito do papel do homem e do papel da mulher no casamento? É sobre isso que nós vamos conversar um pouco agora. E para a gente poder entender esse assunto direitinho, vamos ver o que é que a Bíblia fala lá no princípio. Quando Deus criou todas as coisas, qual foi o objetivo e qual foi a forma como Deus criou tudo. Inclusive o casamento. Você sabe que o casamento é uma das instituições que foram criadas por Deus lá no Éden, antes ainda mesmo do pecado. Então ali provavelmente nós vamos encontrar o ideal de Deus para o matrimônio. E vamos então começar vendo o que é que o texto bíblico fala ali. Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Abra sua Bíblia e acompanhe aí o que o texto fala. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, veja que o relato bíblico diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem. Os dois foram criados como imagem e semelhança de Deus. Aqui não temos nenhuma distinção no relato bíblico, dizendo, por exemplo, se o homem é superior à mulher ou se a mulher é superior ao homem. Ao contrário, aqui os dois são criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, aqui nós vemos que os dois foram criados para serem iguais. A continuação do texto também nos dá essa ideia. Veja o que diz no versículo 28. E Deus os abençoou. Veja que aqui ele está abençoando os dois, né? E lhes disse, ou seja, falou para os dois. E aí ele segue com a ordem, né, de que eles fossem fecundos, que eles sujeitassem a terra e os animais. Então, perceba que a bênção de Deus foi dada aos dois e a ordem para cuidar do planeta foi dada também para os dois. E ambos foram criados imagem e semelhança de Deus. Portanto, na Gênese humana, nós não encontramos qualquer distinção de superioridade masculina ou de superioridade feminina, mas fica aqui claro a identificação de uma igualdade entre os sexos. Bom, no matrimônio nós vamos encontrar essa mesma ideia. Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós temos aqui, né, o primeiro casamento. Deus, então, ele dá a Eva e a Adão a bênção matrimonial e o próprio Deus é quem faz o primeiro, celebra a primeira, o primeiro momento ali de casamento. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja que os dois se tornam uma só carne. Mais uma vez aqui, a ideia de igualdade, né? E não qualquer forma de superioridade, nem da parte de um, nem da parte do outro. É importante também aqui frisar que nesse matrimônio, Deus diz claramente que o homem deixa pai e mãe e se une a uma mulher. E os dois tornam-se
uma só carne. Então, observando esses textos que estão lá no princípio, antes do pecado, quando Deus traz a instituição do casamento à existência, nós podemos encontrar aqui alguns princípios. O primeiro é o princípio de igualdade entre os gêneros. Não há nenhuma distinção de superioridade. Nem o homem é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. Outro princípio é que no matrimônio nós temos ali a união de um homem com uma mulher. Portanto, nós temos aí o princípio heterossexual. Também nós temos aqui, nesse texto, a questão da monogamia, em que o homem deixa pai e mãe e se une a uma mulher ou a sua mulher. Não há espaço aqui para uma união com várias mulheres ou com vários homens. Então, estes 3 princípios estão na gênese do ser humano. A união entre um homem e uma mulher para um casamento monogâmico e em que os 2 sexos, homem e mulher, são absolutamente considerados como iguais. Eu queria trazer aqui agora, então, uma primeira aplicação para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o meu relacionamento, para o nosso relacionamento. O que é que nós podemos aprender aqui? Bom, num relacionamento, eu tenho que entender que a minha esposa, ela é igual a mim. E a esposa também tem que entender que o marido é igual a ela. Se qualquer um dos 2 tentar assumir uma posição de domínio sobre o outro, então esse matrimônio não está dentro do ideal estabelecido por Deus desde lá no princípio de tudo. Não é esse o ideal de Deus, de que um domine sobre o outro, né? Então, quando há uma relação em que no casamento um dos cônjuges exerce o domínio sobre o outro, nós temos aí uma relação abusiva, um relacionamento em que certamente os 2 sofrerão. Porque sofre a parte que está sendo dominada, né? Está sofrendo aí o abuso desse domínio por parte do outro, e é claro que essa parte vai sofrer, porque ela vai estar ali sendo privada, né, do exercício da sua liberdade, de todas as suas faculdades que Deus adotou. Então, essa parte irá sofrer. Mas também irá sofrer a parte abusadora. Aquele que exerce o domínio sobre o outro também sofre, porque não foi para isso que ele foi feito. A sua natureza, a natureza humana, da qual ele faz parte, não foi constituída por Deus para exercer domínio sobre outro. E quando essa pessoa tem esse tipo de comportamento, ela sofre porque haverão distúrbios de comportamento. Essa pessoa ela vai acabar manifestando comportamentos inadequados que fazem os outros sofrerem e faz sofrer a si próprio também. Então, o ideal é que o marido e a mulher entendam que ambos se completam. Ao invés de querer exercer domínio sobre o outro, numa relação abusiva, o marido e mulher devem trabalhar juntos para que um complete o outro, como é no caso aqui que nós vemos claramente no relato da criação. Perceba que no texto bíblico, né, se você depois aí ler direitinho todo o capítulo 1, 2 e 3, você vai perceber lá no Gênesis que o homem, quando foi criado e ainda não existia a mulher, Deus disse assim, ele não está bom, não está perfeito, ainda não está da forma como deve ser. Então, quando a mulher vem, então ela completa o homem. E ao completá-lo, então, Deus diz, agora está bom. Mas perceba também que a mulher, por sua vez, ela é criada a partir do homem, da costela do homem, percebendo-se, então, trazendo-se, então, a ideia de que a mulher também ela veio a existir por causa do homem. Então, é como se um completasse o outro.
E esse princípio de completar-se, esse princípio de dar e receber, está presente na própria gênese humana. Então, a natureza humana foi constituída de tal forma que o ser humano precisa dar e precisa receber. Isso faz parte da nossa natureza. Nós não fomos criados para viver numa ilha isolados, sem depender uns dos outros. Ao contrário, a nossa natureza pede essa relação de troca em que a gente dá, ou seja, a gente oferece e ao mesmo tempo a gente recebe. Então, como é que eu posso fazer uma análise para saber se o meu casamento ou o meu relacionamento é um relacionamento abusivo ou é um relacionamento saudável? Como é que eu posso fazer uma análise se eu faço parte de um relacionamento em que eu sou alguém que exerce domínio sobre o outro, ou que eu estou sendo dominado ou sendo sofrendo o abuso do outro? Como é que eu faço para tentar descobrir isso? É muito simples. Se no seu relacionamento você apenas dá, então você nunca ou raramente recebe, então você está num relacionamento abusivo e você está sendo a parte abusada. Então, se você é aquele que só dá amor, dá carinho, dá tempo, dá dedicação, dá paciência, mas nunca ou quase nunca recebe em troca essas mesmas coisas da parte do seu cônjuge, então você está num relacionamento abusivo. Você está fazendo parte de um relacionamento em que você é a parte abusada. E eu tenho certeza que, se esse for o seu caso, você está sofrendo. Porque ser humano algum foi criado para apenas dar. É necessário também receber. Se você no relacionamento, se você fizer uma autoanálise e perceber que nesse relacionamento você apenas recebe, você nunca ou quase nunca dá, então você é a parte abusiva do relacionamento, ou aquele que está abusando do outro. Você apenas recebe o amor, recebe o carinho, recebe o tempo, a atenção, recebe a paciência, a compreensão do outro, mas você nunca dá também essas mesmas coisas para o seu cônjuge. Então você precisa mudar esse comportamento, porque não foi com esse objetivo que Deus criou o ser humano e não foi com esse objetivo que Deus instituiu o casamento. É importante, por isso, essa autorreflexão, esse momento de você pensar agora: Senhor, será que eu estou num relacionamento abusivo? Será que eu estou sendo abusado? Ou será que eu estou abusando do meu cônjuge? Infelizmente, eu tenho visto ambas as formas. Eu conheço casais, infelizmente, em que o homem exerce um domínio sobre a mulher e de tal forma que a mulher praticamente ela se anula, ela não tem mais praticamente o seu livre-arbítrio ou o exercício da sua liberdade, ela não consegue mais ser um ser humano com todas as atribuições maravilhosas que Deus deu para ela, porque ela sofre um relacionamento abusivo, ela vive em função do seu marido, ao ponto de ela não ter mais quase opinião própria, não ter mais a liberdade para o exercício daquilo que ela gostaria de fazer. Ela vive exclusivamente em função do esposo, e isso não é bom. Também conheço, infelizmente, casais em que é o contrário. A mulher exerce um domínio sobre o homem de tal forma que o homem ele é anulado dentro desse relacionamento. E ele não consegue mais ter sua livre
escolha, não tem mais o direito de exercer seus dons e talentos da forma como gostaria, porque vive em função daquilo que a mulher deseja. Em ambos os casos, amigos, infelizmente, o destino matrimonial desse relacionamento é o fim, é o divórcio. Não tem como sustentar-se um relacionamento abusivo. Não tem como se manter um matrimônio em que uma das partes apenas dá, nunca recebe. Isso faz com que o casamento esteja fadado ao fracasso. Espero que nesse momento você faça, então, uma autoanálise, né, de qual é a situação do seu casamento, para que ambos, marido e mulher, mudem naquilo que for necessário, para que o casamento seja um local, um ambiente, uma instituição que seja uma bênção para os dois, em que marido e mulher exercem tanto a oferta das coisas, né, maravilhosas que tem para dar ao outro, como também recebe da parte do outro todas as bênçãos que podem ser alcançadas no matrimônio. Bom, então, nessa primeira parte, eu queria que você entendesse direitinho que homem e mulher foram criados iguais e no matrimônio não pode existir esse relacionamento, essa conduta de dominação, de domínio de um sobre o outro. Agora, o que foi que aconteceu com a vinda do pecado? Gênesis capítulo 3, versículo 16. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Nós temos aqui o relato, né? No capítulo 3 é o relato da queda, do pecado. E aqui no verso 16 nós temos a consequência, ou uma das consequências. Diz o seguinte, verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Olha, então parece que aqui as coisas mudaram. Será que o ideal de Deus de igualdade no matrimônio mudou depois da queda? Será que, como castigo por causa da queda, né, da desobediência, será que Deus, então, como uma forma de punição, disse que agora a mulher seria governada pelo homem? Será que Deus, então, colocou o homem para exercer domínio sobre a mulher? É isso que o texto está dizendo? Amigos, não é isso que o texto está dizendo. Aqui, Deus não está ordenando que o homem exerça domínio sobre a mulher. Aqui, Deus está predizendo, ou ele está anunciando o que aconteceria. Deus está aqui prevendo que, como consequência do pecado, o homem, o macho, iria desejar governar, né, a mulher. Aqui Deus está predizendo uma consequência. Deus não está estabelecendo uma nova ordem em que o homem dominasse a mulher. De jeito nenhum. E, de fato, amigos, infelizmente, depois da queda, a história humana mostra que o homem, ele exerceu historicamente sempre uma função, né, de domínio, ele sempre teve uma postura de dominação sobre a mulher. E ao longo da história nós vemos que a mulher tem sofrido muito realmente nas mãos de homens que são possessivos, que são pessoas que exercem um domínio de forma que machuca. Nós temos visto ao longo da história a dominação do gênero masculino sobre o gênero feminino, e isso tem trazido consequências muito ruins
tanto na esfera social como um todo, como também na esfera matrimonial. Porque não foi esse o propósito original para o qual eles foram criados. E quando a gente foge do propósito original de Deus, inevitavelmente virão consequências de sofrimento. Então aqui, embora muitos queiram usar o texto bíblico para justificar uma dominação do homem sobre a mulher, não é isso que o texto está querendo dizer. Deus aqui está dizendo que, infelizmente, por conta do pecado, o homem exerceria uma relação de domínio sobre a mulher. Não que Deus quisesse que assim fosse, mas porque, infelizmente, o pecado mudou essa natureza humana da parte do homem, né, de desejar igualdade para com a mulher e para com a sua esposa. O pecado mudou isso, trazendo para o homem o desejo de dominação sobre a mulher. E a história nos mostra que, de fato, isso aconteceu. Desde os tempos mais antigos, nós temos, né, a história extremamente determinada por um posicionamento machista, né, um posicionamento machista do homem sobre a mulher. O machismo, portanto, é algo contrário à vontade de Deus. Por outro lado, atualmente nós também vemos uma nova corrente filosófica e de comportamento se desenvolvendo na sociedade que vivemos. É uma corrente, um pensamento filosófico chamado feminismo. Veja, amigos, aqui nós temos os dois extremos. De um lado, nós temos o machismo, que é um extremo e é muito ruim. E do outro lado, nós temos o feminismo, que é também um comportamento ruim, errado. Os dois estão errados. Tanto o machismo como o feminismo são comportamentos completamente distorcidos, fora do ideal que Deus estabeleceu. Então, o cristão, genuíno cristão, não deve alimentar nem se envolver com qualquer forma de machismo ou de feminismo. Deve afastar-se desses movimentos e dessa filosofia, porque, de acordo com Deus, o ideal de Deus é a igualdade e a mútua dependência e que o casal, homem e mulher, se completem. Não podemos imaginar, o homem ele pode viver independente da mulher, a mulher é apenas um objeto ou algo de sua propriedade e algo diminuído, algo menor, inferior. Eu não posso alimentar esse tipo de pensamento. Também não pode a mulher alimentar um tipo de pensamento feminista, pensando assim, nós mulheres não precisamos dos homens, nós somos superiores aos homens, nós não vamos nos importar com o relacionamento homem-mulher, vamos viver independente dos homens. Esse também é um pensamento equivocado. Machismo e feminismo são filosofias, pensamentos, comportamentos contrários à vontade de Deus, nos quais o cristão não deve se envolver. E eles são, na verdade, esses dois extremos são consequências do pecado e o cumprimento daquilo que Deus diz. Olha, o homem vai querer dominar a mulher. E, de fato, na história nós vemos isso acontecer. E agora, a mulher, no movimento feminista, querendo se impor sobre o homem, também está equivocado, não é? Bom, será que quando Cristo veio a este mundo, né, e andou aqui entre nós, qual foi a postura ou o ensino que Jesus trouxe sobre esta questão? Bom, vamos ver Mateus capítulo 5,
Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e o versículo 17. E aqui nós vamos ver um princípio extremamente importante, não apenas para a questão que nós estamos tratando, né, do marido e mulher e do papel de gênero no casamento, mas também para todas as outras questões bíblicas. Mateus capítulo 5, verso 17, veja só o que foi que Jesus falou. Disse Jesus o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Jesus, quando veio a este mundo, andou entre nós, ele deixou muito claro: olha, eu não vim para trazer algo novo, eu não vim para mudar a lei, eu não vim para anular a lei. Ao contrário, eu vim para cumprir, eu vim para reforçar, anunciar, fazer lembrar aquilo que outrora Deus já tinha dito, mas que infelizmente ao longo dos anos o ser humano havia esquecido. Então, em relação ao ideal de Deus estabelecido lá no Éden, de igualdade entre os gêneros, de heterossexualidade no matrimônio e de monogamia no relacionamento entre marido e mulher, esse ideal estabelecido lá no Gênesis, lá no Éden, Cristo não veio mudar. Ao contrário, ele veio para anunciar, fazer lembrar aquilo que havia sido esquecido e que hoje também está esquecido. O Evangelho, portanto, de Jesus Cristo nos faz voltar aos princípios que foram estabelecidos por Deus e que, infelizmente, estão sendo esquecidos na sociedade em que a gente vive. Bom, e em relação ao matrimônio, veja que interessante, quando Jesus foi questionado em relação a um assunto matrimonial, veja só qual foi a resposta que ele deu. Vamos para Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, no versículo 3 ao 6, Cristo aqui ele foi questionado sobre uma questão matrimonial e veja qual foi a resposta que ele deu. Diz o seguinte: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne? Veja que, ao responder sobre um tema matrimonial, Jesus disse assim: olha, para este assunto é necessário voltar ao princípio, para aquilo que Deus estabeleceu lá no Gênesis. E aí ele relembra tudo, né? Ele diz: olha, o Criador fez homem e mulher, os dois imagem e semelhança de Deus. Deus, o Criador, ele disse: olha, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Veja que ele está literalmente citando o texto de Gênesis que nós já lemos aqui, não é? Ou seja, para assuntos matrimoniais, Cristo reforça aquilo que nós estamos estudando aqui, de que neste tema o ideal de Deus é aquele que foi estabelecido lá no Éden, lá no momento da criação. Quais são esses ideais? Igualdade entre homem e mulher, sem um querer dominar o outro, heterossexualidade no matrimônio, homem com mulher, e monogamia, ou seja, um só marido para uma só esposa.
Esses são os ideais do casamento. E seria maravilhoso, não é? Se nós pudéssemos exercer de fato esses princípios e vê-los sendo exercidos em toda a sociedade. Bom, agora, Paulo, o apóstolo, ele traz alguns textos que são muito conhecidos dentro desta área matrimonial que estamos conversando e que muitas vezes também são mal interpretados e utilizados como pretexto para justificar um posicionamento de superioridade do homem sobre a mulher ou vice-versa. Então, vamos ler o que o apóstolo Paulo falou em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, e o versículo 22. Efésios, capítulo 5, verso 22, diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Bom, muitos tomam esse texto para dizer, olha só, o apóstolo Paulo está dizendo que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E, portanto, o papel do homem no casamento está acima do papel da mulher. Ou como se o homem fosse superior aí no relacionamento matrimonial. Mas é isso mesmo que o texto está querendo dizer? Bom, vamos voltar apenas mais um verso. Aí mesmo, no capítulo 5, você vem agora ao versículo 21. O verso 21, Paulo diz o seguinte, olha só. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Veja, a recomendação de Paulo é de que, como cristãos, nós devemos nos sujeitar. Como cristãos, a recomendação de Paulo é que, como cristãos, nós devemos nos submeter uns aos outros. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Ou seja, nós não devemos desejar ser superior a ninguém, mas buscar a igualdade e a união. Buscar o ideal estabelecido lá no Éden, de completar, de ofertar e de receber, de completar o meu semelhante e o meu semelhante também me completa. Então, esse relacionamento de ajuda mútua entre ambos é o ideal estabelecido no Éden e é também o princípio que Paulo está colocando aqui. Agora, partindo desse princípio de que todos nós devemos nos submeter uns aos outros, nos sujeitar uns aos outros, então o verso seguinte, o verso 22, Paulo diz que, inclusive, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Claro, mas ele não está querendo dizer aqui que o marido também não deve ser submisso à sua esposa. Porque assim ele estaria em contradição com a frase que ele tinha acabado de dizer antes, no verso 21. No verso 21 ele disse, sujeitai-vos uns aos outros. Então ele não pode agora dizer, não, só as mulheres sejam submissas aos maridos. Não, ambos têm que ser submissos um ao outro. Inclusive as mulheres aos maridos, mas os maridos também às mulheres. Aí alguns dizem assim, mas veja, Paulo falou que o marido é a cabeça, mas o mesmo Paulo, ele também diz que quando nós consideramos o nosso corpo, não podemos dizer que o olho é maior do que a boca, ou que o ouvido é maior do que o nariz, ou o pé maior do que a mão.
Paulo também diz que, assim como as partes do corpo se completam e todas são importantes, não havendo nenhuma superior à outra, porque todos dependem um dos outros, os órgãos do nosso corpo, assim também no matrimônio, quando aqui Paulo diz que o homem é o cabeça, ele não está querendo dizer com isso que o homem seja superior, mas que o homem é o representante da família. Isso não significa dizer que ele é superior, mas que ele é o representante. Em que sentido? Você lembra quando Eva, junto com seu esposo Adão, os dois pecaram? E você lembra que após a queda, Deus foi veio ao planeta, né? Foi até o jardim do Éden. Por quem foi que Deus procurou? Por quem foi que Deus chamou? Deus chamou Eva ou Deus chamou Adão? Ele chamou por Adão. Ele disse: Adão, onde estás? O representante da família é o homem. Mas isso não significa dizer que ele é o superior ou que ele possui uma autoridade acima dos demais membros. Ele é o representante. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui, né? O próprio texto também, na continuação aqui, quando vai falar sobre o marido, ele diz o seguinte, vamos ler o versículo 25. Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Vamos ler agora o versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Veja, o pressuposto do amor é de que não existe domínio. Como pode o homem amar a sua esposa e ao mesmo tempo dominá-la, no sentido de se tornar o seu senhor e de uma forma autoritária exercer domínio sobre ela? Isso não é amor. Isso não é um verdadeiro amor. Assim como também a mulher não pode o fazer em relação ao homem. Então, o texto é muito claro quando mostrando a mulher e o homem ali dentro do casamento, não há uma ideia de domínio. Ao contrário, existe a ideia de que, ao mesmo tempo em que a mulher se submete ao amor do homem, o homem a ama de uma maneira tão especial que a protege, traz para ela a felicidade de uma forma carinhosa e amorosa. Não há lugar aqui para qualquer tipo de domínio ou de forma abusiva no relacionamento. Bom, qual é a conclusão a que chegamos? Chegamos à seguinte conclusão. A Bíblia ensina um ideal de igualdade entre marido e mulher. E você precisa, no seu matrimônio, voltar a esse ideal. A Bíblia também ensina o Evangelho que restaura esse ideal. Cristo veio para fazer-nos lembrar desse ideal para que pudéssemos voltar a esses princípios. E esses princípios irão trazer a felicidade para o casamento. Como seria maravilhoso se todos os casais vivessem em união. Você já imaginou como seria bom se marido e mulher vivessem um para a felicidade do outro? Você já imaginou se um vivesse em função de completar, de oferecer o seu melhor para o outro? E não numa espécie de relação de domínio em que se impõe a vontade sobre o outro? Já imaginou se
se no seu casamento, no casamento da sociedade em que a gente vive, o casal vivesse um em função da felicidade do outro, esse é o ideal de Deus. Essa é a vontade de Deus para o seu casamento, em que homem e mulher vivem para edificação mútua, para que ambos construam juntos um caráter conforme a imagem e semelhança de Deus, em que o casal juntos, unidos, trilham no caminho que conduz até o céu, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. Esse é o ideal de Deus que Cristo veio, através do Evangelho, restaurar, fazer-nos relembrar. Meu desejo e oração é que, como família, como casal, você e o seu cônjuge despertem para esse relacionamento de igualdade e de complemento, em que um vive para a bênção do outro. Que Deus abençoe você. Que Deus ajude todas as famílias da nossa igreja e que nos conduza juntos, marido, mulher, para vivermos eternamente ao lado do Senhor nas mansões celestiais. Amém? Eu gostaria de convidar então agora você a juntos fazermos mais uma oração para que Deus nos abençoe como família, como casais. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre este casal, esta família que nesse momento assiste a esse vídeo. Por favor, Senhor, que ambos possam viver em função um do outro, para que a alegria de um seja a alegria do outro, para que eles vivam num constante relacionamento de oferecer e de receber. Que não haja, Senhor, da parte de nenhum dos dois o desejo de exercer o domínio sobre o outro, mas que possam juntos construir, edificar um caráter santo rumo às mansões celestiais. Dai-nos a tua paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.